Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, hoje estamos aqui na liturgia dominical, no quadro Liturgia Dominical, e a igreja celebra neste domingo a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, e é uma solenidade. Essa solenidade caiu no dia 15, no dia 15 de agosto, caiu numa terça-feira, só que foi transferida para o domingo aqui no Brasil. Então, quem é a Santíssima Virgem Maria? O que é a Assunção de Nossa Senhora? Primeiro, vamos deixar aqui o Evangelho, que a liturgia da palavra nos apresente quem é a Santíssima Virgem Maria. Ouçamos o que diz o Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 1, versículos do 39 ao 56. Naqueles dias, ou seja, nos dias que o anjo Gabriel apareceu à Santíssima Virgem Maria e revelou a sua gravidez. Disse que ela estaria grávida, ficaria grávida, melhor dizendo, por meio do Espírito Santo. E também revelou para ela a gravidez, a gestação de Santa Isabel, que já estava grávida no 6º mês. Então, naqueles dias que ela fica sabendo isso, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, João Batista, pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Meus amados irmãos, as pessoas têm, às vezes, aversões à Santíssima Virgem Maria. Aqui eu falo do meio protestante, das pessoas que são de outro credo, se dizem cristãos, mas são de outro credo. Tem uma aversão à Santíssima Virgem Maria. Mas quem é ela? Ela é aquela que, quando fala, transmite o Espírito Santo. Ela está tão cheia de Deus que, ao falar com as pessoas recebem o Espírito. Então veja, logo que ouvi a tua saudação, a criança pulou. Veja, logo quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, disse Isabel, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Veja, bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, é a mais bela de todas. É aquela que a primeira leitura, melhor dizendo, vai revelar para nós, ou melhor, o Salmo vai revelar para nós. Ela é a mais bela, ela é a rainha, que está revestida de vestes de ouro de Ofim. Então veja, como posso, diz Santa Isabel, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E Senhor aqui denota Deus, Senhor com letra maiúscula, denota-se aqui uma revelação de Isabel cheia do Espírito Santo, dizendo que Maria é mãe de Deus. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. E ela complementa, bem-aventurada é aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E ao Isabel dar vamos dizer assim, essa pequena biografia de quem é a Virgem Maria, alguém que transmite o Espírito Santo ao falar, alguém que é cheia da graça, alguém que como é que eu posso dizer? Alguém que é honrada e deve ser honrada porque é a mãe do Senhor, e não somente porque é a mãe do Senhor, mas também porque é a bem-aventurada entre todas as mulheres. E logo, Maria não poderia fazer outra coisa a não ser louvar a Deus, dizendo, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade. Então, Maria não se envaidece com os elogios que Isabel tece a ela, a sua pessoa. Ao contrário, ela vai dizer que a alma dela, o espírito dela se alegra em Deus, seu Salvador, porque ele olhou para a sua baixeza, para a sua humildade, para a sua pequenez, para a pequenez de sua serva. Mas aí ela também proclama,
cheia do Espírito Santo como estava. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os orgulhosos de coração e derrubou do trono os poderosos. A sua misericórdia, retomando, mostrou o seu poder, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a sua força, a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração e derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ainda ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para a sua casa. Meus amados irmãos, nós podemos ver de maneira muito clara quem era a Santíssima Virgem Maria e quem é a bem-aventurada. Aquela que traz no seu interior o Espírito Santo e comunica o Espírito Santo. Na primeira leitura, que é tirada do livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 19a, e depois capítulo 12 e alguns versículos seguintes, vai se mostrar uma grande revelação. E aqui está a Assunção de Nossa Senhora. Abriu-se o templo de Deus, que está no céu. Então veja, abriu-se o templo de Deus que está no céu. E apareceu no templo a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança que aparece no templo de Deus, no céu, é a Santíssima Virgem Maria. E alguém pode dizer, não tem nada a ver. Tem sim, veja o que diz o versículo 1 do capítulo 12, Apocalipse 1:12. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Maria é esta mulher que foi coroada com a coroa de 12 estrelas. Maria é esta mulher que tem a lua debaixo dos seus pés e está vestida com o sol, ou seja, está vestida de Cristo. Tem a lua debaixo dos seus pés como que pisando a heresia, a inconstância daqueles que são filhos da serpente. E sobre a sua cabeça essa coroa de 12 estrelas. Mas, Denis, Maria é a Arca da Aliança? Por que Maria é a Arca da Aliança? Veja, na carta aos Hebreus, capítulo 9, no versículo 4, tem uma revelação extraordinária de alguns elementos que ficavam no interior da Arca da Antiga Aliança. Aí estava o altar de ouro para os perfumes e a Arca da Aliança coberta de ouro por todos os lados. Essa imagem de Maria coberta com o sol, né? O Salmo vem dizer que ela estava com vestes. Veja, Salmo de hoje vai dizer que escuta minha filha, olhar e ouvir isso. Salmo de hoje é o Salmo 44. A primeira estrofe vai dizer: as filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com vestes esplendentes de ouro de Ofim. Então, ela é essa Arca da Aliança que está revestida de ouro, e do mais puro ouro, o ouro da região de Ofim. O ouro de Ofim, o ouro mais puro, o ouro mais caro, que é o próprio Cristo que a reveste, o sol da justiça. E dentro dela, dentro da arca, esse aqui falando da antiga aliança, dentro dela há uma urna de ouro contendo o maná. O maná é o pão que desceu do céu, mas não o verdadeiro pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu é Jesus Cristo. Jesus está em Maria. Maria estava grávida. Então Jesus, o verdadeiro pão do céu, que é a verdadeira, vamos dizer assim, que é a concretização daquilo que foi uma tipologia que foi nos ensinada, nos revelada no maná. A vara de Arão. Então,
ele é o sacerdote por excelência, o sumo e eterno sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Essa vara de Arão que florescera, ou seja, esse que é sumo e eterno sacerdote que nasceu dela, que florescera, que nasceu dela. E as tábuas da aliança, ou seja, a palavra de Deus contida nos 10 mandamentos. E Jesus é a verdadeira palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por ele, sem ele nada teria sido feito, E o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne como? Estando em Maria. Ela é essa que traz a verdadeira aliança de Deus com os homens. Então, continua a primeira leitura. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas, com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho. Aqui nós podemos ver tudo aquilo que aconteceu por meio de Herodes, querendo matar a criança. Logo que nascesse. E ela deu à luz um filho. Veja, ela deu à luz a um filho, homem, que veio para governar todas as nações. Quem deu à luz a um homem que veio governar todas as nações? A Santíssima Virgem Maria. Com o seu cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus, ou seja, ascendeu aos céus, e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação e a força, a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Então, meus amados irmãos, a Santíssima Virgem Maria é esta rainha revestida de puro ouro, o ouro de Ofim, e que foi arrebatada aos céus, podemos dizer, foi assunta aos céus. E a assunção de Nossa Senhora é uma figura, uma imagem muito real, não é somente uma imagem, mas é real, esse fato aconteceu, e os padres da igreja testemunham isso, testificam isso, que Maria foi assunta aos céus em corpo e alma. E isso tudo, meus irmãos, é também uma imagem, uma figura daquilo que será a nossa ressurreição. E é por isso que o apóstolo Paulo vem falar para nós na segunda leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 ao 27a, da ressurreição de Cristo como primícia, depois a Santíssima Virgem Maria, que foi ressuscitada e assunta aos céus, como um sinal eficaz daquilo que será no último dia, no dia em que Cristo voltar para com toda a igreja. E São Paulo vai dizer: Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram, ou seja, o primeiro a ressuscitar verdadeiramente para não morrer nunca mais. Com efeito, por um homem veio a morte, e também é por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos viverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo. Veja, em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Então, primeiro os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Aí ele está falando da nossa ressurreição no último dia. Mas a Santíssima Virgem Maria teve esse privilégio de ser ressuscitada e assunta aos céus antecipadamente. Morreu de amor e por amor, pelo amor do seu Filho, foi também pelo seu próprio Filho ressuscitada e elevada aos céus. A seguir, depois da volta de Cristo, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo poder e força, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Então, meus amados irmãos, vivenciar na liturgia da palavra a Assunção de Nossa Senhora é experimentar, vamos dizer assim, é como que fosse
um spoiler, né? É assim que a pessoa diz, é como se a pessoa revelasse o final do filme, né? Como se revelassem o final do filme, ou a cena mais interessante do filme, que é a ressurreição e a nossa assunção aos céus também, né? Seremos ressuscitados e elevados aos céus. Mas a Santíssima Virgem Maria é esse sinal, essa prévia daquilo que será para nós, né? Daquilo que será, enfim, a nossa ressurreição. E a Santíssima Virgem Maria não tinha como ser diferente. Deus concedeu-lhe essa graça extraordinária de participar da ressurreição de Cristo antes mesmo da sua segunda volta. E foi elevada aos céus e está nos céus, como diz o Salmo, coroada no céu como rainha. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Esquecei a vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no Palácio Real. A Santíssima Virgem Maria está no Palácio Real, no trono junto com Deus. Jesus mesmo disse, ao vencedor eu darei a graça de sentar comigo no trono, no meu trono, no trono do meu Pai. Ou seja, estar na presença do Senhor, estar diante dele. E a Santíssima Virgem Maria foi coroada pela Santíssima Trindade como Rainha dos céus e da terra. Amém. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.